Me chamo Thaís, eu sou nutricionista no Espaço Everbem da Unimed e hoje convido vocês a conversar um pouquinho sobre a nutrição da gestante. A alimentação da gestante, ela vai sofrer algumas mudanças relacionadas à qualidade da alimentação e não à quantidade. A quantidade ela permanece basicamente a mesma. E essa quantidade, ela serve para as necessidades tanto da gestante quanto do crescimento e desenvolvimento do bebê. E às vezes pensamos, nossa, será que a gente vai comer por dois, né? E não, a gestante, ela não deve comer por dois, e sim para dois, né? Então, nós pensamos muito em questão de qualidade alimentar e não quantidade. Neste quadro, nós vamos mostrar a ingestão calórica, a necessidade nutricional que a gestante tem. Então, nos primeiros 3 meses, até a 12ª semana, a velocidade de crescimento do bebê ainda é lento. Então, a quantidade de caloria e energia que a gestante precisa ainda é a mesma, a gente não aumenta. Só após o 2º e o 3º trimestre, nós aumentamos em torno de 300 calorias, mas dependendo do peso da mãe, se ela estiver num peso ideal, né? Se estiver acima do peso, a gente aumenta um pouquinho menos, tá? Então, essa quantidade de 300 calorias significa um copo a mais de leite durante o dia, mais uma fruta, chupar uma laranja, algo desse tipo. Então, assim, não devemos pensar que devemos exagerar na quantidade dos alimentos, senão vamos acabar ganhando muito peso. E para saber o quanto de peso eu devo ganhar durante a gestação, nós devemos fazer um cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Nesse resultado, nós vamos ver se nós estamos baixo peso, dentro do normal, se excesso de peso ou obesidade. Se eu estiver com baixo peso, eu posso ganhar durante a gestação de 12 a 18 quilos. Se eu estiver dentro do normal, eu posso ganhar de 11 a 16 quilos durante a gestação. Se eu estiver com excesso de peso, de 7 a 11 quilos. Se eu for uma gestante obesa, que é o IMC acima de 30, de 5 a 9 quilos durante a gestação. E se a minha gravidez for gemelar, eu posso ganhar de 15 a 20 quilos durante a gestação. E se a gestante ganhar muito peso durante a gestação, os riscos são sérios. Riscos de morte neonatal, riscos de parto prematuro, diabetes gestacional, desenvolvimento do bebê vai ser comprometido, afeta o metabolismo também da mãe nesse período, riscos de pré-eclâmpsia, são vários riscos durante a gestação se ganhar muito peso. Já o peso normal, se a gente ganha aquele peso ideal que eu mostrei para vocês, é tanto benefício para a mãe quanto para o bebê durante a gestação. Já o peso insuficiente, aquela mãezinha que não ganha peso, ela pode levar ao bebê ter uma desnutrição e nascer ali a baixo peso, né? Ele nascer bem pequenininho. E para a gestante não ganhar muito peso, os carboidratos devem ser de forma complexa, ou seja, aqueles que têm um pouco de fibras, né? No caso, os pães integrais, cereais integrais, a batata doce, o arroz integral, o macarrão integral, pois eles são fontes de energia que vai ajudar também no desenvolvimento do bebê. A proteína, ela vai ajudar na formação da placenta, no crescimento e desenvolvimento do bebê. E as opções que nós temos de carne, peixe, frango, ovos, nós devemos comer sim sem fritura
e sem gordura. Leite e derivados nós devemos dar preferência para os desnatados. Então, todos esses são ricos em proteína, só que pouca gordura. A gordura deve-se limitar o consumo. Ela é muito importante para o fornecimento de energia, para o transporte de algumas vitaminas para a mãe, para o bebê, a proteção do frio, o desenvolvimento do cérebro e visão do bebê. Então, nós devemos utilizar uma gordura boa na nossa dieta. Uma gordura que tenha um exemplo de um azeite de oliva extra virgem, pode ser usado o óleo de canola também, castanhas, as oleaginosas e limitar um pouquinho o consumo de manteiga, de banha, tá? Porque isso vai fazer com que a mãe ganhe muito peso durante a gestação. As frutas e as hortaliças, elas devem ser consumidas de 3 a 5 porções ao longo do dia, tanto crua quanto as cozidas. Devem sempre ser cuidadosamente lavadas para eliminar os resíduos, né, e possíveis contaminantes. Então, uma dica para vocês, ou é a solução clorada, que é 20 gotas em 1 litro de água, deixar de molho tanto as hortaliças quanto as frutas, ou a água sanitária, que é 1 colher de sopa a cada 1 litro de água, e depois enxaguar bem essas frutas. Deixar sempre lavados na hora que chega do mercado, deixar sempre lavados e bem armazenados na geladeira. Na gestação, há um risco maior de contrair infecções e intoxicação alimentar se a gestante comer alimentos crus. Então, não é recomendado ingerir peixe cru, frutos do mar, carne mal cozida, leite não pasteurizado, os ovos crus com gema mole ou refeições prontas industrializadas. Se for comer frutas, legumes, verduras, devem ser muito bem lavadas e higienizadas para não contrair nenhuma infecção ou nenhuma intoxicação alimentar. Os alimentos em que a gestante mais deve se preocupar em consumir são aqueles alimentos que ajudam no desenvolvimento e crescimento do bebê, aqueles que dão transporte de oxigênio, que auxiliam na formação do sistema nervoso, que aumentam a imunidade, que fixam o cálcio e a formação dos ossos do bebê. Então, as fontes dessas vitaminas e desses minerais são alimentos como a carne vermelha, o peixe, os ovos. Vegetais verdes escuros são muito bem-vindos durante a gestação, as frutas, farinhas integrais, hortaliças, né? Então, são todos alimentos naturais com fontes de vitaminas e minerais que vão ajudar tanto no desenvolvimento do bebê quanto na gestação. A gestante, ela deve consumir muitos alimentos fontes de fibra, principalmente no final da gestação, que é quando o intestino fica mais preguiçoso, até mesmo pela posição que o útero ocupa ali, né, apertando um pouquinho o intestino, e é pela diminuição também da atividade física, onde ela não faz tantos movimentos para ajudar no movimento do intestino. Só que a gestante que consome bastante fibra, ela tem que consumir bastante água também. Então, a água, ela é essencial para a gestante. E um cálculo em média que a gente faz, ou é que a gestante consuma 2 litros de água por dia, ou pegar o peso dela e multiplicar por 35 ml de água. Aí a gente vai saber a quantidade de água que essa gestante precisa ao longo do dia. Isso vai fazer com que ajude tanto na hidratação da pele, cabelo e também nas fezes macias, para ficar mais fácil na hora de evacuar, porque a gestante nos últimos meses ela tem o intestino mais preguiçoso, então isso vai facilitar. Limitar o consumo de sal é muito importante durante a gestação, para evitar que ocorra uma pré-eclâmpsia, para evitar que ocorra o aumento da pressão arterial.
Então, podemos estar substituindo o sal pelo sal de ervas, que é um sal onde bate, tritura no liquidificador todos aqueles temperos desidratados, como orégano, salsa, coentro, cebolinha, manjericão, e você utiliza esse sal de ervas no lugar do sal normal. Outro alimento que a gente deve consumir com moderação é os doces, né? Nós devemos evitar o máximo que puder os doces, refrigerantes, sucos industrializados, que são fontes de muito açúcar. E aí pode estar ocasionando uma diabetes gestacional e o aumento do peso da gestante também. O café deve ser consumido no máximo até 2 cafezinhos por dia, da xicrinha pequena, tá? Isso para não comprometer a questão da gestação mesmo. O adoçante. A questão do adoçante, a gestante pode utilizar o adoçante, mas desde que ele seja natural. O exemplo de adoçantes naturais são o estévia, o xilitol, a sucralose, né? São adoçantes naturais que até mesmo a gestante com diabetes gestacional, ela deve estar consumindo esses adoçantes. Cerca de 80% das gestantes, a partir do primeiro trimestre, começa a melhorar a questão dos enjoos, náuseas, ias, né? E algumas recomendações para esses primeiros 3 meses seria que ao levantar da cama, ainda na cama mesmo, coma 2 bolachinhas de água e sal. Essa bolachinha vai ajudar no enjoo, na náusea durante o período da manhã. Evitar alimentos muito condimentados também, com alto teor de gordura. Evitar fritura, especialmente no período da noite. Evitar muito chocolate, muito café, frutas cítricas. Evitar bebidas alcoólicas e bebida gaseificada. E o refluxo, as gestantes elas devem fazer várias refeições ao longo do dia, comer devagar, mastigando muito bem os alimentos. Isso vai fazer com que o seu estômago não fique muito tempo vazio e nem muito cheio. Então, comer poucos alimentos, mas várias vezes ao dia. E não consumir muito líquido durante a refeição. Tá? Optar por tomar água ou suco meia hora depois ou meia hora antes. E durante as refeições do período da noite, evitar ficar comendo alimentos muito pesados, né? Os desejos das gestantes, aquelas vontades estranhas, né, que geralmente as gestantes têm, são causadas por hormônios, né, que são alterados, como a prolactina e a progesterona. Então, esses hormônios, eles alteram o pH da boca, podendo levar a gestante a sentir essas vontades e consumir alimentos ou fazer misturas, né, de alguns alimentos que ela não tinha o hábito de fazer isso antes. Então, ter uma alimentação saudável durante a gestação é essencial para o crescimento saudável do bebê e para o bem-estar da mãe também. Que todas tenham uma ótima gestação e muito obrigada!